Turma, olha só, o assunto que a gente vai conversar um pouquinho aqui no Morning agora está preocupando todo mundo, viu? O estado de São Paulo já registra 16 casos da febre maculosa, aquela que é passada pelo carrapato estrela. Além disso, são 7 mortes já confirmadas. Essa onda começou após um evento numa fazenda em Campinas. Uma galera pegou essa doença do carrapato. Para a gente tentar entender um pouco mais os cuidados, principalmente necessários, a gente vai bater um papo agora com o médico infectologista Marcelo Neubauer. Ô Marcelo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tem muita gente olhando o noticiário e ficando extremamente preocupado com essa história. Como é que a gente deve, de alguma forma, remediar esse problema? Quais são as precauções que a gente pode ter, doutor? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de trazer essas informações para o seu público. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que não há necessidade de pânico, tá? A febre maculosa é uma doença potencialmente grave, sim. Ela não é transmitida de uma pessoa para outra, não existe a transmissão direta de um ser humano para outro, portanto, ela é uma doença infecciosa, mas ela não é contagiosa. A gente adquire essa doença quando sofre picada do carrapato estrela. O carrapato estrela, ele tem uma peculiaridade, ele gosta de viver na grama. E então, normalmente, a gente não precisa ter os vetores naturais da natureza próximos, porque esse carrapato, ele viaja muito, ele anda muito. E ele tem uma picada que ela é muito característica, ela forma uma lesão em forma de alvo. É uma lesão de aproximadamente 1 centímetro, e aí essa lesão ela tem uma circunferência externa vermelha, fininha, uma área de pele normal e no meio uma bolinha vermelha. Então forma como se fosse um pequeno alvo. Se a pessoa notar a presença desse tipo de lesão, ela precisa ficar atenta. Não significa que ela vai pegar a doença, porque o carrapato pode não estar contaminado. Mas se a pessoa apresentou esse tipo de lesão e começar a ter quadro de febre, ela deve procurar imediatamente um serviço de saúde para se fazer o diagnóstico e se fazer o tratamento, porque essa doença tem tratamento e tem cura desde que seja diagnosticada precocemente. Doutor, eu tenho uma pergunta. Fala, muito bom dia, é o Felipe Campos. Bom dia. Doutor, qual é, por exemplo, muito se fala das capivaras, dos animais, dos animais domésticos, enfim. Isso realmente pode acontecer, não? Deles serem hospedeiros desses carrapatos? Sim, existem hospedeiros não do carrapato, mas da bactéria que transmite essa doença. E as capivaras, elas são animais que podem ser hospedeiros, como alguns outros roedores selvagens. Negão, você tem pergunta? Doutor Marcelo, bom dia para o senhor. Bom dia. Eu moro em cidade de Tiradentes, apesar de ser periferia. É fácil você encontrar mato, é fácil você encontrar gado, é fácil você encontrar cavalo. Então, eu gosto de falar que eu estou naquele limite entre o urbano e o rural. Então você mora em chácara. Eu atravesso uma chácara para chegar na minha casa. Então, tem algum tipo de cuidado que eu possa ter? O senhor falou até da grama, porque a gente meio que atravessa a mata, aí você tem a criança que sempre quer passar ali pelo mato. E quanto a cachorro, gato, que eu vejo o pessoal passeando nesses locais também, que também gostam de gramado e tal, tem algum cuidado a mais que a gente possa ter? Porque eu já tive cachorro e sei que carrapato gruda no cachorro também. Então, esse carrapato específico, ele também gosta de cachorro, dos nossos pets, né? Cachorro, gato? O carrapato, ele se alimenta do sangue de qualquer mamífero, tá? Mas a doença febre maculosa, até onde eu saiba, não sou médico veterinário, ela é uma doença que atinge exclusivamente a espécie humana. Tanto que a maioria dos portadores dessa bactéria na natureza, eles não ficam doentes. Eles criam um ambiente de convivência com essa bactéria que não provoca doença neles. Com relação a animais domésticos, realmente eu não sei responder. Muito bem. Vocês têm pergunta, turma? Por favor, Pavanato. A gente viu aí pelos índices que muita gente que sofre contágio por parte dessa bactéria acaba vindo a óbito. Eu queria saber qual o tipo de tratamento que existe nesses casos para evitar e até para tirar um pouco do medo das pessoas, né?
Doutor, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Só um minuto, são 10 horas e 40 minutos, só para todo mundo estar na mesma página aqui. A gente está batendo um papo com o médico Marcelo Neubauer sobre a febre maculosa que está aí. A gente está tentando entender como é que a gente pode evitar esse tipo de doença. Por favor, doutor. Respondendo então, não é que muita gente morre. O que aconteceu no caso específico desse surto nessa fazenda é que as pessoas tiveram um diagnóstico tardio. Falando um pouquinho da doença vai ficar mais fácil de entender. A febre maculosa, como o próprio nome diz, ela começa com quadro febril, é uma febre alta, a pessoa acaba tendo uma queda de estado geral, ela fica prostrada. Depois de 1 a 2 dias, começam a aparecer as tais máculas. Mácula quer dizer mancha. São manchas vermelhas que tem uma distribuição centrípeta, quer dizer, elas começam no nosso corpo das extremidades para o meio. Então elas começam nas mãos, começam nos pés, vão subindo pelos braços, vão subindo pelas pernas, atingem o tronco e podem ou não atingir o segmento cefálico. Essas máculas, elas podem sofrer uma transformação hemorrágica, quer dizer, elas podem sangrar, virar pequenos hematomas, pequenas equimoses, e esse sangramento, ele provoca consumo dos nossos fatores de coagulação, a gente perde a capacidade de coagular, começa a fazer graves hemorragias internas e aí pode evoluir para óbito. Se o diagnóstico for feito precoce e o uso de antibióticos, que são antibióticos plenamente disponíveis na nossa rede pública e na nossa rede privada mediante prescrição médica. Fazendo uso do antibiótico precocemente, a evolução da doença tende a ser muito tranquila. Mas, doutor, o que está assustando todo mundo, né? Antônio, eu vou passar a palavra para a Antônia também te fazer uma pergunta, mas eu acho que é a taxa justamente de morte da doença, né? Nós estamos falando aí de 75% das pessoas que se infectaram, que perderam. Então, pegar febre, né? Gripe, todo mundo pega. Agora, 75%? É muita gente. Pelo amor de Deus. Isso aí assusta qualquer um, né, Antoninha? O que foi, doutor? Por favor. Foi uma questão, exatamente, a febre maculosa é uma doença que você não faz diagnóstico se você não pensar nela. Agora que agora que a gente sabe que a gente está vivendo uma situação de surto, os casos vão ter um diagnóstico muito mais precoce e aí a evolução desses números deve mudar, tá? Tomara. O que aconteceu é que foram casos diagnosticados tardiamente, assim, o sistema de saúde não estava preparado para a ocorrência desse surto, porque é uma doença incomum, não é uma doença que a gente veja no Brasil com tanta frequência. E por conta disso, vamos dizer assim, o sistema de saúde não estava preparado para fazer esse diagnóstico. Uma vez que a gente sabe que nós estamos numa situação de surto, o que provavelmente vai acontecer, inclusive, vai ser um super tratamento. Então, todo paciente febril que teve naquela fazenda, que vive naquela região, vai acabar sendo tratado como tal. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter uma evolução para melhor desses números. É pelo menos isso que eu espero. Eu trabalho na região de Campinas, também eu trabalho em São Paulo e em Campinas, e realmente agora os núcleos de saúde estão extremamente atentos para fazer diagnóstico dessa doença para que esses números revertam. Antônia, para a gente fechar, meu amor. Tá, eu tô apavorada aqui porque eu tenho um jardim, né, tem grama na minha casa, tem pet, tem criança, então já vou trancar todo mundo aí de casa, porque eu já fico apavorada com essas coisas. Mas não tem assim, olha, para evitar, por exemplo, para evitar gripe nesse momento de que o inverno está chegando, não sei o quê, vitamina C, né, uns cuidados que pode ser feito. Não tem isso, olha, para evitar isso, para evitar que seja contaminado facilmente, né, a imunidade baixa, não tem assim algo para você já ir se precavendo, tomar um ferro, sei lá, uma vitamina C, alguma coisa assim, porque, meu Deus. Não tem. A melhor prevenção para essa doença é evitar o contato com o carrapato. Então, em lugares onde você tem a presença do carrapato, chamar profissionais especializados para verificar a possibilidade de extermínio dessa praga, tá? Eu não sei se isso é possível, precisaria conversar com alguém que trabalha com controle de pragas, e evitar, nesse momento, adentrar em regiões onde a gente sabe que esse carrapato é presente. E caso tenha alguma picada desse carrapato, ficar de olho nos sintomas. A simples picada não garante que você se contaminou. Você precisa ter o carrapato contaminado pela bactéria para poder desenvolver a doença.
Muito bem, gente. Nós conversamos aqui com o médico Marcelo Neubauer para explicar um pouquinho para todos nós e também para vocês como é que a gente pode evitar essa febre maculosa que está preocupando todo o brasileiro depois dessas notícias que foram veiculadas ontem. Obrigado, doutor, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade.